O segundo problema é aquele onde nós temos múltiplos pontos de origem e destino. Então, a gente, por exemplo, busca atribuir destinos às fontes, assim como encontrar as melhores rotas entre eles, né? Entre esses destinos e as suas fontes. Então, quando que a gente tem esse tipo de problema? Quando há, por exemplo, mais de um fornecedor, mais de uma planta ou armazém para servir a mais de um cliente. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Eu tenho uma empresa que tem duas fábricas que fabricam os mesmos produtos, eu tenho clientes que são atendidos por essas fábricas e eu tenho fornecedores para essas fábricas. Então, é, considerando as rotas, né, e os custos envolvidos nisso, eu posso ter é, diferentes arranjos de qual fornecedor vai fornecer para qual fábrica e qual fábrica vai fornecer para qual cliente. E aí, dependendo dos custos relacionados a transporte. Ok? Bom, cabe frisar, né, que o problema de rota ele pode ser complementado, para o caso do rodoviário, com alternativas para uma parte da rede que envolvam outros modos de transporte, mas que nós não vamos abordar nessa nossa aula. Então vocês podem acompanhar os exemplos que nós vamos fazer agora para que entendam um pouco melhor na prática como funciona esse tipo de roteirização, ok? Nesse exemplo, considerando múltiplos pontos de origem e destinos, nós temos aqui oferta e demanda de produtos em um dado mercado e os custos de transporte das origens para os destinos, que estão demonstrados nessa figura. Todas as fábricas e mercados estão ligados por meio de rodovias, então nós vamos apurar o menor custo total de transporte, de modo que toda demanda seja satisfeita. Então nós temos aqui a oferta, então a oferta 1 ela tem capacidade de 15 mil toneladas, a oferta 2 de 25 mil toneladas. Nós temos a demanda 1, 2 e 3. Então a demanda 1, 20 mil toneladas, a 2, 10 mil toneladas e a 3, 10 mil toneladas. E cada ligação dessa daqui representa um caminho rodoviário com os custos por tonelada. Ok? Então, todos eles passando por rodovia. Notem que nesse nosso exemplo, para simplificar, a oferta é igual à demanda. Ok? Então é claro que esse é um exemplo simplificado, mas nós vamos mostrar aqui duas formas de resolver ou de se chegar a um resultado para esse tipo de problema. Tá? Lembrando que esse é o clássico problema de transporte, nós estamos fazendo uma adaptação para o nosso ponto relacionado à roteirização, ok? E nós podemos resolver de forma manual ou nós podemos resolver considerando um software, por exemplo, o Solver no Excel. Então nós pegamos aquele desenho e transformamos nessa tabela aqui, ok? Então nós temos a oferta 1, oferta 2, demanda 1, 2 e 3. Então a oferta 1 tem um total de 15 mil, a oferta 2 de 25 mil. E a demanda 1, 20 mil, demanda 2, 10 mil, demanda 3, 10 mil. Esses quadradinhos menores são os custos por tonelada transportada em cada um dos caminhos, ok? Então, para a gente resolver com esse método, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar qual é o menor custo unitário para se transportar uma determinada quantidade, que nesse nosso caso a tonelagem, né? Então, nós temos aqui o menor custo é 4. Então, o que a gente faz? A gente atribui o máximo possível de quantidade da oferta 1, como a demanda 1 é de 20 mil e a oferta 1 só tem 15 mil, nós vamos atribuir 15 mil para a demanda 1 da oferta 1. Com isso, o que acontece? Nós esgotamos a oferta 1, ok? Então, a oferta 1 não pode mais entregar para a demanda 2 e nem para 3. E aí nós colocamos o zero aqui, ok? Bom, continuando, né, o nosso exemplo, a ideia agora seria procurar
o menor custo disponível para a gente fazer a alocação da oferta para aquela dada demanda. Então nós temos aqui que é o custo de 7, porque todos os outros já foram alocados. Então nós acrescentamos a quantidade adequada aqui, que seria de 10.000, ok? Então a demanda 2 foi toda satisfeita. Eu ainda tenho saldo, porque 25.000 menos 10.000 ainda me sobram 15.000. Então qual é o segundo menor custo? 8. Então eu vou alocar a quantidade da demanda de 3, que é de 10.000, e eu tenho saldo na oferta 2 para atender. O que sobrou, eu aloco ainda para a demanda 1, porque era de 20, eu só tinha atendido 15.000. E assim eu esgotei toda a minha oferta e atendi toda a demanda. Nesse caso, nós temos então aqui o cálculo do custo total, que é a multiplicação das quantidades vezes o custo unitário. Então, 15.000 vezes 4, 5.000 vezes 15 e assim por diante. E eu chego ao custo total de 285.000. Ok? Nós temos também uma outra forma de resolver esse problema, considerando a utilização do solver no Excel. Nós já fizemos um exemplo de planejamento agregado também utilizando essa ferramenta. Ok? Então, a primeira coisa é a gente montar o problema aqui na planilha do Excel, ok? Então, nós temos aqui o meu custo total, ok? Que eu vou voltar aqui mais adiante. Eu tenho as minhas variáveis de decisão, que é exatamente o quanto de cada demanda eu vou atender considerando cada oferta que eu tenho. Então, demanda 1, 2 e 3, oferta 1 e 2. Os dados de custo de transporte, nesse nosso caso, tonelada transportada. Então, eu tenho, conforme a figura que nós apresentamos, R$ 4,00 da oferta 1 para a demanda 1, 15 da oferta 2 para a demanda 1 e assim por diante, ok? Eu tenho aqui o cálculo do custo de transporte, né, que vai ser o volume que eu vou alocar de cada oferta para cada demanda, que vai ser o que o solver vai resolver para mim, vezes o custo unitário de transporte. Então, vamos dizer que ele aloque aqui 10.000 toneladas, eu vou ter 10.000 vezes 4, eu vou ter o cálculo aqui de 40.000. O somatório desses custos totais de transporte, de cada oferta para cada demanda, é o que vai me dar o custo total geral de transporte, que é o que vai ser calculado nessa célula aqui, ok? Bom, outra coisa que a gente tem que entender aqui para poder parametrizar o solver são as restrições. Nesse meu caso, as restrições são os limites de oferta e o limite de demanda. Então, nesse meu caso aqui, eu criei uma lógica no Excel onde o que eu mandar para cada demanda, então está aqui, ele vai fazer essa conta. Depois vocês podem ver as fórmulas no Excel. Essa planilha está disponível também para vocês. Então, quando ele fizer as alocações aqui, ele vai somar as quantidades que, por exemplo, a demanda 1 está recebendo, e ele vai somando aqui. O solver vai fazer essas alocações considerando que esse lado aqui, que é a conta que ele vai fazer com os somatórios, tem que ser igual a esse outro lado aqui, ok? Então, os resultados do lado esquerdo dessa minha tabelinha aqui devem ser iguais aos do lado direito, que são as minhas restrições. Da mesma forma, eu vou fazer isso para as ofertas. Então, o que eu ofertar lá em cima, quando eu fizer o somatório aqui para cada oferta, não pode ultrapassar a capacidade que ela tem, ok?
Bom, então depois de feita a planilha, né, a gente vem aqui agora, né, no Solver para poder fazer a parametrização do Solver. Então nós definimos qual é o nosso objetivo, que é o custo total de transporte, para minimização, alterando as células de D4 a E6, que são essas aqui, né, que são as variáveis de decisão, sujeito às restrições que nós colocamos aqui. Então, esse lado aqui, D20 E20 tem que ser igual a esse, e F17 a F19 tem que ser igual a H17 a H19, que é o que a gente colocou aqui, adicionando essas restrições. Ok? Então, nós vamos utilizar a programação linear simplex. Para quem não sabe o que é isso ainda, consultar as aulas de pesquisa operacional, e nós clicamos no botão para resolver. Nós temos aqui que o Solver encontrou uma solução, todas as restrições foram satisfeitas, e aí, se nós observarmos aqui a resposta que o Solver colocou, temos aqui o custo total de transporte minimizado no valor de 285 mil, conforme o resultado que nós tivemos na resolução manual.